Glória a Deus, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, digam amém. Aleluia, dá um sorriso para o irmão que está ao teu lado, fala, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas você tem que dar com fé, meu irmão, você tem que dar com ousadia, você tem que dar com ânimo, fala, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor, no melhor lugar que nós poderíamos estar, que é a casa do nosso Deus, do nosso Pai, do amado da nossa alma, amém? Queridos, só queria lembrar a todos vocês, domingo é ceia do Senhor, não falte, amém? Traga a sua oferta de alimento, traga o seu convidado, aquele que você está investindo, aquele que você está orando, aquele que você está pagando o preço, porque é dia de sentarmos e participarmos da mesa do Senhor, amém? Lembrarmos do sacrifício dele na cruz do Calvário. E também quero lembrar aos irmãos que as inscrições para o seminário de casais estão aí abertas, é aberto para todas as igrejas, não somente para a Igreja Vida Nova, casais casados, ou que vivem em regime de casamento, você tem que participar aí do seminário. Como que eu faço a inscrição, pastor? Na secretaria da igreja, durante a semana a secretaria funciona e nos finais de culto também a secretaria ali está funcionando. Só você chegar na secretaria e falar que você quer fazer a sua inscrição. Que dia que será? Dia 20, tem aqui? Tem. No dia 20, então, das 17 às 22 horas. Agora o dia 20 foi decretado que é feriado mesmo, né? Então, nós faremos nesse dia aí, amém? Eu conto com vocês, convide casais amigos de outra igreja ali para participar também deste evento. Amém, queridos? E continue firme no seu jejum em nome de Jesus. Hoje, quem irá compartilhar a palavra do Senhor conosco é o irmão Jonathan, o Joey, mais conhecido como líder de jovens, né? Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. E que o Senhor venha usar a vida dele como um canal de bênção para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nem vou orar porque vai que ele quer orar. Amém? Amém, gente. Pode aumentar para mim aí, porque aqui o meu retorno, o Gui fala alto. Mais alto do que eu, né? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Aí tá melhorando. Lucas 24. Aí tá bom já. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Mas antes da gente ler, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar podendo trazer a mensagem nessa noite. É um privilégio para mim e é uma honra poder compartilhar com vocês aqui. Então, eu agradeço a igreja, agradeço os pastores que confiaram em mim nessa noite e que no nome de Jesus o Senhor possa falar ao coração de vocês. Confesso que apesar de eu pregar todos os sábados, fazer louvor e outras coisas, dá um friozinho na barriga, né? Quando a gente sobe aqui para a igreja, é diferente, então dá um nervosismo, mas o Senhor sabe de todas as coisas e Ele está aqui nessa noite, amém? Vocês encontraram aí, Lucas capítulo 24, nós vamos ler do 1 ao 12, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas ainda possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago,
Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Verso 11. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar e orar comigo? Por essa palavra, por este culto, para que o Senhor possa ministrar o nosso coração. No nome de Jesus, Pai, nós te rendemos graças por essa noite, Pai. Muito obrigado, Pai, porque a sua fidelidade tem nos alcançado e ela sempre nos alcançará até os últimos dias de nossas vidas aqui nessa terra, Pai. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é fiel e o Senhor está aqui nessa noite. Sabemos que o Senhor falará ao nosso coração e ministrará coisas preciosas, Pai. Por isso, no nome de Jesus, Pai, eu quero orar por cada irmão que está aqui e eu quero repreender, Pai, qualquer espírito de distração, Pai, qualquer mente que possa vagar durante esse momento de palavra, Pai, no nome de Jesus, eu repreendo, Pai, com a autoridade que o Senhor nos deste na cruz do Calvário, Pai, e eu declaro que essa noite será uma noite em que nós ouviremos a sua palavra e nós seremos ministrados pelo Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor possa vir com o seu poder sobre este lugar, tocar os nossos corações e o coração daqueles que se encontram frios. Amém? Todo mundo conhece essa passagem? Talvez seja, eu costumo falar isso nos jovens, né, mas eu gosto muito do Novo Testamento, eu prego muito sobre o Novo Testamento. Mas essa talvez seja a mensagem que chegou para mim e para você, quando nós ainda nem conhecíamos Cristo. E qual é a mensagem? Jesus morreu por você. Né? Às vezes algumas pessoas vêm querer pregar para a gente, né, quando a gente ainda não estava com Cristo. Não, nós precisamos nos encontrar com Jesus, porque Jesus morreu por nós, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. E é por isso que nós estamos vivos hoje. Então talvez este seja um dos textos mais conhecidos por todos. Não só por nós como igreja, mas desde uma criança até os mais velhos. Quando nós vamos conversar com as crianças, todas elas sabem do rito da Páscoa. Né? Todo mundo sabe, apesar de ter o chocolate, o coelho, todas essas coisas, eles entendem que também, independente da religião que segue, entendem que faz alusão a Cristo Jesus. Amém? Então é um texto muito conhecido por nós. E antes de eu entrar nos pontos que eu quero compartilhar com vocês aqui, e serão alguns, mas prometo ser breve, eu quero trazer um contexto, eu quero trazer a forma como eu vejo esse texto e contextualizar ele da maneira que eu quero que a gente entenda nessa noite. Amém? Se nós voltássemos aí 2 capítulos anteriores, nós vamos ver que vai estar falando a respeito de Jesus, que ele iria passar pela cruz. Então Jesus já estava preparando os seus discípulos. Neste momento aqui do texto, qualquer interpretação que nós fizermos aqui, nós vamos entender que Jesus já havia sido crucificado. Por isso que elas estavam indo ao túmulo ali procurar Jesus. Mas, nesse contexto geral, Jesus já tinha passado 3 anos aqui na terra, como ministrando, trazendo a sua verdade para o povo. E nisso eles tinham alguns discípulos, algumas pessoas acompanhavam Jesus. Jesus havia feito milagres, curas, prodígios, maravilhas. Jesus havia exortado os escribas, os fariseus. Jesus havia pregado o evangelho. Jesus havia sido perseguido. Jesus havia sido falado mal de Jesus, tratado mal. Todas essas coisas já tinham acontecido com Jesus. Jesus passou 3 bons anos com essas pessoas. E nesse contexto existia vários tipos de pessoas. Existiam aqueles que acreditavam em Jesus, existiam aqueles que queriam saber o que estava acontecendo com Jesus. Quem é esse Jesus? Né? De onde que ele vem? O que ele faz? Por que os milagres vêm dele? Alguns diziam que ele curava e fazia prodígios por intermédio de Beelzebul, através de demônios. Então existiam vários tipos de pessoas nesse contexto. Uns eram apenas curiosos, o que será que Jesus vai fazer? Existiam os escribas, os fariseus, que estavam revoltados contra Jesus, que a todo momento queria prejudicar Jesus, a todo momento queria colocar Jesus em uma situação complicada. Então, no capítulo 22 e capítulo número 23, que já é o final, para contextualizar o que acabou de acontecer com Jesus, esse povo todo, eles estão tentando condenar Jesus. Então, eles chegam perante lá o Sinédrio, perante uma reunião que eles fazem, e eles vão até Pôncio Pilatos e falam: Pôncio Pilatos, está aqui, esse cara ele tem tumultuado o nosso povo, então é necessário que ele seja punido. Então, Pôncio Pilatos ele vai e começa a conversar com Jesus para entender realmente por que querem matar tanto Jesus assim. E ele olha para o povo mais uma vez e ele fala: não vejo nenhum dano, nada que esse homem tenha feito contra vocês. Então, o que eu vou fazer?
Pôncio Pilatos, entendendo que a população estava com raiva, todos queriam que Jesus morresse, ele fala assim, então eu vou castigar Jesus e vou liberá-lo, vou soltá-lo. Porque era costume naquele dia, no último dia lá da preparação da festa dos pães asmos, liberar um dos presos. E aí a população fala, não, Jesus, não, Pôncio Pilatos, você não está entendendo. Esse cara, ele é um bandido, ele é um malfeitor, ele é criminoso. É necessário que ele seja morto. Porque desde a Galileia, ele já vem fazendo essas coisas. Aí Pôncio Pilatos falou, opa, pera, não é da minha jurisdição. Isso aqui eu não tenho poder sobre ele. Já que ele vem da Galileia, a jurisdição é de quem? De Herodes. Então Pôncio Pilatos fala, ufa, vou me livrar dessa bucha e vou mandar para Herodes. Herodes já tinha ouvido falar de Jesus. Herodes já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus fazia milagre, que ele fazia prodígios. A fama de Jesus já tinha se espalhado pela terra. E Herodes fica feliz. Se você voltar aos textos e ler, não vou ler para não ficar longo, a palavra de Deus vai dizer que Herodes se alegra ao encontrar Jesus. Porque ele queria que Jesus fizesse a magia dele. Os milagres, os prodígios. Ele achava que Jesus era um mago. Eu não sei o que passava na cabeça de Herodes, eu estou conjecturando, tá? Mas ele pega e ele olha para Jesus, Jesus não faz nada, não fala nada, então ele vai e zomba de Jesus, coloca umas vestes ruins em Jesus, vestes trapos sujos em Jesus, e devolve Jesus para quem? Pôncio Pilatos. Esse problema não é meu, esse cara não tem maldade nenhuma, ele não cometeu crime nenhum. Pôncio Pilatos, mais uma vez, tenta chegar diante do povo e tenta argumentar com o povo. Não tem como esse cara ser morto, porque nele não há crime. O que eu posso fazer é espancar ele e soltar ele. Mas, como existia vários grupos de pessoas naquela época, essa multidão estava com tanta raiva no coração deles, que falavam, então, já que precisa soltar uma pessoa, crucifica Jesus e libera Barrabás. E Barrabás, ele era um assassino, um ladrão, um bandido, e Jesus era o quê? Um libertador. Jesus era aquele que curava, aquele que salvava, aquele que trazia esperança. Mas os escribas e os fariseus estavam tão incitados contra Jesus, que ele estava levando a multidão a crucificar Jesus. Então, Pôncio Pilatos faz o quê? Ele vai e fala, opa, já que vocês tanto querem isso, eu não queria crucificá-lo, mas já que vocês desejam isso, então ele vai ser crucificado. Pôncio Pilatos, ele se isenta dessa atitude, mesmo não podendo, porque era o dever dele julgar e não do povo. Então, Jesus é crucificado. Então, nós entramos, aí passa pela crucificação de Jesus, todas as coisas acontecem. Nesse mesmo contexto que Jesus está sendo crucificado, existe mais algumas pessoas que também estão sendo levadas à cruz do Calvário. E nesse momento que ele está carregando a cruz ali, junto com Simão, a palavra de Deus vai dizer que algumas mulheres andavam sobre a frente de Jesus, batendo no peito, lamentando a morte de Jesus. Enquanto uma outra parte da população estava vibrando com a morte de Jesus. Enquanto os discípulos de Jesus estavam distante de Jesus. Com medo. Porque se nós voltássemos mais um pouquinho antes, Jesus vai alertar eles. Antes vocês não precisavam carregar bolsas, vocês não precisavam carregar coisas para vocês beberem, comidas, nada disso, porque tudo isso seria provido. Mas chegou o tempo em que me colocarão como malfeitor nessa terra. Então é necessário que vocês vendam a capa de vocês e arrumem uma espada. É tempo de vocês se protegerem, vocês serão perseguidos. E quando eles veem Jesus, aquele com quem eles passaram 3 anos juntos, aprendendo todas as coisas, vendo milagres, prodígios e maravilhas, eles ficam surpresos, porque agora está acontecendo aquilo que nem eles talvez estivessem acreditando. Nem eles talvez esperassem que fosse daquela maneira. E eles estão distantes de Jesus. Então, nós estamos falando de 3 grupos de pessoas. Uns chorando, uns desesperados. Jesus é crucificado. Jesus é morto na cruz do Calvário. Passa-se todo o tempo. E aí, então, o corpo dele é recolhido. Ele vai levado para o túmulo. E quando ele chega no túmulo, aí entra no texto que nós acabamos de ler. Amém? Todo mundo entendeu o contexto? Esse é o contexto do texto. É importante que a gente entenda porque vai fazer sentido na hora que eu começar a colocar os pontos, tá bom? Então agora, dentro desse contexto que nós vimos, vamos ao versículo 1 ao versículo 6, somente até esses. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas
possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Até aí. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. A forma como essas mulheres vão encontrar Jesus. Se nós lêssemos um pouquinho antes, no capítulo 23, nós vamos ver que quando elas veem que o corpo de Jesus está sendo levado ao túmulo, elas saem daquele lugar e passam algum tempo preparando aromas, bálsamos, para poder banhar o corpo de Jesus. Passado-se o sábado, que era um dia sagrado, eles não poderiam fazer nada, no domingo, alta madrugada, logo no início da madrugada, elas já vão desesperadas ao encontro do túmulo de Jesus. Por quê? Elas queriam liberar adoração para Jesus. Elas talvez, eu vou conjecturar mais uma vez, mas talvez elas estavam com saudade de Jesus. Havia passado todo esse tempo em que Jesus havia ensinado, andado com elas, caminhado com elas. A Bíblia vai nos dizer que em vários momentos, as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, elas vinham com ofertas para Jesus. Essas mulheres, elas amavam Jesus, apesar de elas passarem muito despercebidas aos nossos olhos na Bíblia. Nós sempre damos muita atenção aos discípulos, nós damos enfoque sempre a Pedro, Tiago, João, os mais famosos. Mas essas mulheres, elas tiveram um papel fundamental no ministério de Jesus, enquanto Jesus estava aqui. Então, talvez com um último ato delas para Jesus, elas falam assim: eu vou correr até aquele túmulo e quem sabe eu posso entregar uma última adoração ao Senhor. Quem sabe eu posso banhar o corpo dele com o objetivo do corpo dele permanecer mais tempo limpo, permanecer mais tempo com um bom aroma. Eu não sei o que passou na cabeça dela, mas em alta madrugada essas mulheres correm ao túmulo de Jesus, procurando adorar Jesus, procurando fazer algo que pudesse, talvez, trazer calma para o coração delas. Mas, como nós lemos aqui, quando elas chegam naquele lugar, elas não encontram o corpo de Jesus. Então elas ficam perplexas. Então elas ficam desesperadas, um temor entra no coração delas, e de repente 2 homens aparecem e falam para ela: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com a gente como igreja. Essa é algo que nós podemos e precisamos pensar nisso. Porque nós insistimos em procurar Jesus em lugares que Ele não está. Porque nós estamos procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou há muitos 1000 anos atrás. O que tem acontecido com a gente? Talvez a nossa intenção seja boa, como dessas mulheres. Talvez o nosso desejo seja chegar diante do ambiente em que nós acreditamos que Jesus está, e ir lá entregar uma adoração, levar alguma coisa, gastamos tempo preparando isso. Mas, quando chegamos lá, nós ficamos perplexos, porque Jesus não está lá. Quando nós não já viemos em algum evento, procurando, querendo ser tocado por Jesus, talvez seja a nossa última cartada, e nós falamos assim: nossa, se Jesus não falar comigo essa noite, eu vou largar os caminhos do Senhor. E nós chegamos lá, e de repente o Senhor não fala com a gente. Porque nós estamos acreditando que Jesus está somente em um lugar. Os nossos olhos estão voltados somente para um rito religioso, no qual Jesus pode estar naquele ambiente, então nós veremos o Senhor e adoraremos. Essa semana a gente estava falando no GEL, e uma pergunta foi soltada lá, eu estava conversando sobre uns assuntos, e foi levantada assim: por que será que nós, quando tem acampamento de jovens, nós vamos com uma expectativa muito maior? Porque quando nós falamos que vai ter um congresso, sei lá, um pastor famoso vai vir pregar, a gente se prepara para chegar naquele ambiente e poder encontrar Jesus. Por que será? E nós vamos com expectativa, e coisas acontecem naquele lugar. E muitas questões foram levantadas, e eu não tiro dúvida, todas estão certas. Mas algo ficou no meu coração enquanto eu ia embora. Talvez seja porque nós não acreditamos que Jesus está vivo o tempo todo. Talvez seja porque nós estamos acreditando que Jesus está vivo somente em determinados lugares, em determinadas pessoas, em determinadas situações. É por isso que nós não temos a mesma expectativa num culto de quinta-feira, num culto de sábado ou num culto de domingo. As expectativas são diferentes. E a resposta da igreja ela é muito clara. Num culto de quinta-feira tem X pessoas, num culto de domingo tem o dobro do X pessoas que tem na quinta. Por quê? Acredita-se que Jesus está no culto de quinta-feira. É muito normal hoje, nos nossos dias, nós vermos pessoas que vão no culto de domingo, em qualquer igreja, pode ser na Vida Nova ou outra igreja. Eles vão no culto e eles estão lá adorando o Senhor. Posta foto no Instagram, mãozinha para cima, louvor. Eles saem de lá e estão no bar bebendo, se prostituindo, fazendo festa. E a gente que talvez esteja buscando ao Senhor e olha aquilo e fala: meu Deus, o que é isso? Porque na cabeça deles, eles foram lá, encontraram Jesus, mas tá bom, Jesus ficou lá. E agora eles vão viver uma vida como se Jesus estivesse morto.
Então fica uma pergunta para nós: por que é que nós agimos assim? Por que é que nós andamos assim, como se Jesus estivesse morto nos nossos dias? Pregamos que Jesus veio, pregamos que Jesus quer tocar as nossas vidas, mas nem nós acreditamos nisso. Ou nós temos saudades do passado, ou nós temos saudades de alguma coisa que aconteceu, e nós lembramos e falamos: nossa, como era bom quando Jesus fazia isso. Amém? Mas Jesus não está morto. A boa notícia é, ele não morreu. Não tem por que nós ficarmos velando Jesus. Chegou o tempo de nós pararmos de velar Jesus. É interessante porque as pessoas, quando vêm pregar as boas novas para nós, elas chegam com um discurso de que Jesus morreu por você. Mas a realidade é que Jesus não somente morreu por mim e por você, mas ele ressuscitou por causa de mim e por causa de você. Para que se cumprisse a palavra de Deus em nós, através de nós, no nosso tempo. Não tem por que nós passarmos tempo, gastarmos tempo velando Jesus. É necessário que a gente entenda que Jesus está vivo. Jesus está vivo, isso tem que mudar a nossa perspectiva de tudo. Jesus não está vivo no culto que o pastor X prega. Ou Jesus não está vivo no culto em que vem um pastor de fora. Ou quando é a banda X que toca. Ou quando a pessoa Y, que a gente gosta muito, está fazendo alguma coisa. Não, Jesus está vivo porque a palavra dele diz que ele está. E isso não importa se você não vai crer, se suas atitudes não serão de quem crê, ou se eu não vou crer e se minhas atitudes não serão de quem crê. Não depende do que eu acho, do que eu penso ou do que eu falo. Isso depende do cumprimento da palavra do Senhor. A tumba está vazia. Ele ressuscitou. E esse é o primeiro ponto, e talvez seja o mais importante da minha mensagem. Mas eu quero que a gente fique com ele no nosso coração. Porque nós estamos procurando Jesus em um lugar que ele não está. E eu quero que você reflita comigo neste primeiro ponto. Por que é que você faz o que você faz? Por que é que você vai onde você vai? Por que é que você fala o que você fala? Ou por que é que você não faz o que você já disse que iria fazer? Por quê? O que aconteceu com a gente? Passamos 3 anos com Jesus, vivemos coisas maravilhosas com Jesus, vivemos milagres, prodígios, maravilhas, mas por que a nossa postura agora não é mais de alguém que entende que Jesus está vivo? Por que a nossa postura como igreja não é mais de alguém que insiste, que sabe que Jesus não está mais naquele túmulo? Porque o nosso coração se distancia muito rápido das coisas que o Senhor falou com a gente. Não tenho dúvida que essas mulheres amavam Jesus, gente. E essa mensagem não é com o objetivo de trazer peso para a igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida que você ama Jesus. Eu não tenho dúvida. Porém, não basta amar Jesus. Nós precisamos confiar e acreditar nele. Somente amar, nós seremos levados pelos nossos sentimentos. Em alguns momentos estaremos apaixonados por Jesus. Em outros momentos estaremos apaixonados, mas como quem chora. Desanimados, tristes, abatidos. E quando vier a má notícia, nós fugiremos. Nós fugiremos, nós sairemos do lugar onde o Senhor quer que a gente fique. Nós não acreditamos num Jesus que está preso na cruz. Amém? Você não crê nisso, né? Nós não acreditamos. A última imagem de Jesus na terra não foi ele na cruz do Calvário. A última imagem de Jesus na terra foi o túmulo vazio e o povo mandando os soldados ficarem quietos para que ninguém pudesse saber. A última imagem de Jesus é Jesus vivo. E isso tem que vivificar o seu coração, meu irmão. Ele não está na cruz do Calvário. Nós não precisamos lamentar e chorar. Nós não temos cruz aqui com Jesus nele. Nós não acreditamos nisso. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Isso precisa ser uma verdade para mim e para você. Não precisamos mais buscar Jesus em lugares onde ele não está. Nós precisamos buscar Jesus onde ele disse que estaria. E esse já é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês. Jesus vive. Amém? Você pode entender isso que eu estou falando? Jesus vive. Ele está vivo. Ele está vivo. Então, nós temos que parar de achar que Jesus não está com a gente. Nós temos que, em algum momento, mudar a nossa mentalidade e pararmos de pensar que Jesus não sente as nossas dores, que ele não está olhando para nós. Jesus está vivo e mais, ele me vê e ele te vê.
Ele está vivo e Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece o nosso andar. Isso tem que ser uma verdade dentro de nós. Nós adoramos aquele que vive e aquele que não está morto. Não há motivos para nós não acreditarmos nisso. Nós precisamos olhar para Jesus como aquele que conhece o nosso coração e tem o poder de todas as coisas. Porque Ele vive, então, eu acredito que todas as coisas darão certo. Nós não adoramos um Jesus que ficou no passado. Nós adoramos um Jesus que estava no passado, Ele está no presente, e Ele estará quando os nossos filhos vierem nascer, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, até que Ele resolva terminar todas as coisas que Ele precisa terminar nessa terra. Nós adoramos um Jesus que vive e reina eternamente, que era, que é e que há de vir. Ele estava no haja, e o haja dele continua ecoando pela eternidade. O haja dele não acabou lá no versículo número 1 de Gênesis. O haja dele continua, e quando Jesus resolve abrir a boca dele sobre a sua igreja, todas as coisas mudam, porque ele está vivo. E é em momentos quando nós estamos como nação, como igreja, como pessoa, acreditando que Jesus está morto, que quando ele solta a voz dele e ele mostra que ele está vivo, nós olhamos perplexos. Porque por mais que nós estejamos no ambiente, nós olhamos e nós falamos, opa, peraí, cadê Jesus? O culto não era assim. Não, tem uma coisa errada. O culto de quinta-feira funcionava desse jeito. O culto de sábado funciona desse jeito. O culto de domingo funciona desse jeito. Opa, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Porque entendemos que Ele está vivo. Amém? Primeiro ponto. Não precisamos procurar Jesus entre os mortos. Amém? Segundo ponto. Ele está vivo. Ele vive. Isso é algo que muda muita coisa em nós. Caminhar muito tempo com Jesus e caminhar muito tempo com igreja e estar muito tempo convertido. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui tem 10 anos de convertido? Talvez uma boa parte. Eu já tenho mais de 10 anos de convertido. E me julgo uma pessoa nova. Quantos aqui tem 20, 30, 40, 5, 10? Independente, quanto mais tempo nós temos de convertido, o que mais acontece com a gente? Um esfriamento assim absurdo. Porque acreditamos que já vivemos todas as coisas que tínhamos para viver com Jesus. E sabe o que choca a igreja? Quando um recém-convertido entra na igreja e ele está tão cheio de Jesus, ele está tão cheio do Espírito Santo, ele está tão convicto que Jesus está vivo, que esse cara vai incomodar aqueles que estão mortos. Porque eles não estão acostumados mais com esse Jesus. Gente, com tristeza eu conto testemunho, os jovens já sabem, porque eu já falei 1000 vezes isso nos jovens. Mas eu lembro que eu fui o primeiro a me converter na minha casa. E eu estava falando isso hoje. Eu me converti de verdade quando eu me converti. Real mesmo. Eu vou ser crente, velho. Chega dessa vida louca, agora eu quero ser crente de verdade. E quando eu falei vou ser crente, eu fui muito crente, gente. Eu fui um ano assim, muito crente. Orava 3 horas da manhã, jejuava, fechava. Eu era aquele crente meio louco, ficava, Deus, fala comigo agora. Fala agora. Agora, será que vai vir alguma coisa na minha cabeça? Para que Jesus pudesse ministrar em mim. Mas, passado-se esse um ano, convivendo com mais pessoas, vivendo no ambiente de igreja, religiosidade dentro de mim, de repente eu já não praticava os mesmos atos. E aí quem se converteu na minha casa? O meu irmão e minha irmã. Então eles se convertem agora, e agora eles estão entrando nesse ambiente, então eles chegavam em mim, mano, o que é isso aqui? Você entendeu? Me explica, me ajude a entender. E como eu era um pouco mais velho de conversão, então eu ajudava. E eu cansei, gente, de chegar às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã com os jovens, porque a gente ficava na rua até tarde, e eu entrava dentro da minha casa e estava lá meu irmão no quarto orando em cima da cama, de joelhos. Cara, e aquilo me incomodava. Eu entrava no quarto e falava assim, meu Deus do céu, que cara chato. Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Aquilo começou a me gerar um incômodo, e eu, em meio à minha religiosidade profunda, falei assim, eu já vivi isso. Não dou 6 meses para ele. Porque eu fui crente de verdade. Eu não dou 6 meses para ele. E passaram-se 6 meses, agora não era mais só ele que orava lá de joelho, agora ele e minha irmã. E aquilo vai incomodando, passa 6 meses, passa um ano. Eu olhava para a cama do meu irmão, e não falo isso, ele não está aqui, então ele não vai ser altivez nenhuma nele. Mas eu olhava para a cama dele, e a cama dele estava funda.
porque ele já tinha ficado muito tempo de joelho lá. E agora, como ele já não podia mais ficar na cama, agora ele joelhava no chão e orava. Aquilo me gerava um estresse. E eu ficava lá, mas eu não orava agora de pirraça. Não era porque não queria Jesus, mas era porque, quem que esse cara está achando que ele é? Eu me converti primeiro. Então, o tempo passou e agora, ao invés do meu irmão me procurar, eu estava procurando ele para falar, o que você acha disso aqui? Eu estou falando alguma besteira? E agora eu falava com a minha irmã, o que você acha disso aqui? Vocês podem orar por mim? Sabe, as coisas mudaram, porque eu estava morto. Eu perdi a percepção de que Jesus era vivo. Enquanto eles estavam com a convicção de que Jesus estava vivo, a minha convicção é, Jesus morreu, ressuscitou, mas foi embora, ele não está mais vivo aqui agora. Eu estava morto. E sabe o que um cristão morto, com uma igreja morta, faz com aqueles que estão vivos? Vocês sabem? Eles matam. Porque isso vai nos incomodando. Ou a gente se arrepende, o nosso coração muda, ou uma hora ou outra a gente vai matar essas pessoas. Joey, você está falando besteira. A pessoa ela chega com muita alegria, ela quer fazer alguma coisa, ela está animada, ela quer aprender mais de Jesus, e você fala assim, não, dá uma segurada, irmão, espera a sua vez. Chegou ontem, calma. E o cara fala assim, mas eu vivi isso com Jesus. Você fala, será mesmo? Será que você viveu? Será que você é crente mesmo assim? Não era ontem você que estava lá fazendo coisa errada lá no mundo? Eu sempre estive aqui. Será que você está vivo de verdade? E desse jeito nós vamos minando aqueles que chegam com gás e combustível para poder levar a igreja mais para frente. A gente faz o quê? Por não entendermos que Jesus está vivo, nós pegamos aqueles que começou a ser vivo e nós matamos. Matamos com a nossa frieza espiritual perante Jesus. Nós matamos com as nossas atitudes fora do ambiente igreja. Matamos quando nós estamos fora da igreja e nós estamos num ambiente com outras pessoas e nós falamos palavrão, nós falamos coisas pornográficas, nós ficamos mexendo em Instagram, vendo coisas de mulheres peladas. Meu irmão, deixa eu te contar um negócio que eu já vi aqui muitos. Às vezes você não sabe, mas dá pra gente ver que você curtiu lá. Entendeu? Então, não curte não. Só veja, se você quiser só ver, tudo bem. Mas não curte não, irmão, que você leva outro irmão que está com o coração vivo. Minar. Mas ninguém está vendo, ninguém nem segue essa página. Não segue, mas acidentalmente alguma coisa acontece que você acaba vendo. É palavrão em outros ambientes. É tratar as pessoas mal. É não ter humildade. Todas essas coisas vai refletindo a vida como você leva com Jesus. E talvez a forma como você vê Jesus, que é um Jesus morto. Por isso que esse ponto é tão importante. Primeiro, nós não precisamos procurar Ele em lugares onde Ele não está. Porque Ele não está morto. E o segundo, nós precisamos entender como igreja que nós adoramos um Jesus vivo. Nós não precisamos gastar tempo juntando coisas para adorar um Jesus morto. Uma outra coisa que eu fiz muito na minha vida, também nessa mesma época, louca minha de conhecer Jesus. E eu oscilar muito. Eu estava na época de faculdade e eu acreditava, gente. E vocês também provavelmente acreditam. Eu acreditava que, se naquela semana que antecedia as provas finais da faculdade, se eu fosse muito santo, eu orasse muito, eu lesse muito a Bíblia, eu amasse muito Jesus, eu desse esmola, Jesus ia me ajudar e eu ia passar nas matérias. Amém? Vocês concordam comigo? Já fizeram isso? Você precisa muito de um emprego, aí você faz o quê? Jejum de Daniel. Você precisa muito de uma bênção, aconteceu, a sua vida não está legal, aí você pensa, não, agora eu vou fazer um jejum muito forte, porque eu preciso dessa bênção agora do Senhor. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, Sabe o que isso está mostrando no nosso coração? Nós não adoramos um Jesus, nós adoramos um Jesus morto, que nós acreditamos que quando nós oferecemos alguma coisa que não é nada, para aquele que nos deu tudo, Ele vai nos ouvir. Então eu faço muito jejum, porque agora é a hora de Jesus me dar alguma bênção. Sabe, nós temos um Jesus que está vivo. E o nosso andar precisa ser como de um Jesus vivo. Jesus está vivo aqui agora, mas Jesus vai estar vivo daqui 10 minutos, daqui 15, 20, você fora daqui, você na sua casa, você cuidando dos seus filhos, você cuidando do seu marido, você trabalhando, o seu marido cuidando de você brigando com a sua criança, Jesus ainda está vivo. Você corrigindo o seu filho, Jesus está vivo. Todos os nossos atos refletem aquele que vive, porque nós somos cristãos, pequenos cristos. Aquele que acena, ele morreu, mas ressuscitou. Ele vive e reina eternamente.
Amém? Amém? Vocês estão comigo? Mas eu não quero parar por aí, vamos para o versículo 6. Versículo 5 de novo, desculpa. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então, se todas as coisas que eu falei até agora ainda não está entrando na nossa cabeça, então esse é o meu terceiro ponto. O Senhor quer nos lembrar. O Senhor quer nos lembrar. Ele quer te lembrar de que Ele está vivo. Essa é uma noite em que o Senhor está nos lembrando que Ele está vivo. Talvez você chegou até aqui ainda vendo Jesus morto, um Jesus na cruz, um Jesus distante de você, um Jesus que não te ouve, um Jesus que você precisa o tempo todo de alguém intermediando o seu caminho com Ele. Mas nessa noite o Senhor quer te lembrar que Ele está vivo. Ele está vivo. Quando foi que você encontrou esse Jesus vivo? Quando foi? Quando foi que Jesus se revelou a você e você falou assim: meu Deus, por que eu não conheci Jesus antes? Por que eu não me encontrei com Ele antes? Se eu soubesse que andar com Jesus era tão bom, eu tinha feito isso antes. Quando foi que Jesus tocou em você e falou: você vai para as nações, você vai ganhar almas para mim, você vai levar o evangelho para um lugar X, Y, Z? Quando foi que Jesus te deu o dom de cura? Quando foi que Jesus derramou uma bênção sobre a sua vida com poder? Quando foi? Hoje eu só quero te lembrar. Eu não. Jesus quer te lembrar. Que Ele está vivo. As promessas de Jesus continuam vivas em mim e em você. Ele não é um Jesus que está morto, Ele é um Jesus que está vivo, e além dele fazer tudo isso por nós, Ele ainda nos lembra: meu filho, o que eu te entreguei é vida, porque de mim fluem rios de águas vivas, e quando eu falo haja sobre a sua vida, ele continua ecoando sobre toda a eternidade, independente da forma como você me vê, independente do que você acredita que eu sou, o que eu falei uma vez, não tem como voltar. Se Ele derramou algo sobre a sua vida e você entendeu que Jesus está vivo, se você entendeu isso, um dia você entendeu isso, essa verdade continua viva dentro de você. Independente do que vão falar de você, independente do que as pessoas vão profetizar contra a sua vida, independente de qual a situação que você está vivendo hoje, nada disso importa, porque entre ficar com o que as pessoas dizem, entre ficar com o que eu falo, entre ficar com qualquer outra coisa, é melhor nós ficarmos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele está vivo. Ele está vivo, gente. Então, porque Ele está vivo, todas as coisas podem acontecer. Jesus ainda cura, amém? Você acredita nisso, irmão? Jesus ainda cura, cara. Jesus ainda sara, Jesus ainda faz milagres. Ah, se Jesus resolver descer aqui nessa noite. Ah, se Ele resolver impactar os nossos corações de uma maneira generalizada. Ah, se a consciência e as escamas que pairam sobre os olhos da igreja cair, e nós entendermos como igreja, que quando nós saímos da nossa casa e viemos para cá, nós estamos vindo junto a adorar aquele que está vivo. Ah, se isso acontecer com a gente, então todas as coisas vão mudar. Então nós não precisaremos mais nos preocupar com o pecado. Não haverá mais necessidade da gente falar: olha, o irmãozinho de lá está pecando, olha, o irmão aqui, não precisará mais, porque a verdade viva de Jesus vivificará aqueles que estão mortos, quando eles olharem para nós, quando eles estiverem perto de nós, quando eles conversarem com a gente. Você não precisa abrir a Bíblia e ficar Isso não vai dar certo. Isso deu certo no passado. Hoje em dia, eu não sei, comigo não tem dado certo. Se abrir a Bíblia e ficar pregando, a pessoa ela não vai ter interesse, porque ela não quer aquilo que você fala, ela quer aquilo que você acredita. Não dá para falar uma coisa e viver como se você não acreditasse naquilo. O Senhor quer nos lembrar, meus irmãos, quantos dons estão enterrados aqui nessa noite. Nós não estamos velando Jesus, nós não estamos enterrando Jesus, e nós não estamos enterrando as coisas que Ele nos entregou lá na tumba, não. Pelo contrário, talvez até hoje você falou: Ele ficou lá, então eu vou deixar aqui. Mas hoje Ele está te lembrando que a tumba está vazia, e todos os dons, todos os talentos, todas as coisas que Ele entregou para a igreja continuam vivos. Continuam vivos. Onde está aquilo que o Senhor te entregou? Cadê? Será que quando você quer entregar uma adoração, você está entregando em ambientes de morte?
Por que não conseguimos mais entrar nos nossos quartos e orar e adorar? Estávamos falando sobre isso hoje. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não sabem mais a Bíblia. Não sabem, assim, o básico, o mínimo. E elas ficam com os diz que me disse da internet. E falam tanta bobagem. Porque não leem a Bíblia. Por que elas não leem a Bíblia? Porque elas não acreditam que Jesus está vivo. Elas só querem Jesus quando a coisa ficou muito difícil. Então não existe ateu que resista a um teste de gravidez. E não existe um cristão que resista a uma aflição. Então sofremos aflições, corremos para Jesus, desesperadamente. Jesus, se você é vivo, e aí a gente tem a cara de pau de falar isso para Jesus. Se você é vivo mesmo, manifesta que hoje que o Senhor é Deus em Israel. Usamos a Bíblia ainda. E Jesus deve estar olhando para a gente e falando, meu Deus, você não entendeu nada. Tardios em crer. Tardios em crer. Coração pesado para crer naquilo que eu já falei. O Senhor quer te lembrar nessa noite. O Senhor quer te lembrar nessa noite. Essa é uma noite que o Senhor nos lembrará. Onde estão os talentos que o Senhor te entregou? Onde estão as promessas que o Senhor te revelou? Onde estão os chamados que o Senhor deixou nas suas mãos? Cadê tudo aquilo que o Senhor um dia falou no seu coração? Cadê aquela saudade que você tinha de Jesus? Cadê aquela vontade que você tinha de pregar o Evangelho? Cadê? Essa é uma noite que o Senhor está nos lembrando disso. Vamos continuar a leitura, verso 7. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia, então se lembraram das suas palavras. E voltando ao túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os que mais ali com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram estas coisas. Sabe, e aqui eu chego ao praticamente o fim da mensagem. Nós precisamos entender que Jesus está vivo, mas não para Jesus parar em mim e você. Ele só passou na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou, para que todos pudessem ter o direito de reconhecer que Ele é Jesus. As bênçãos do Senhor não param em nós e fica retida em nós. As bênçãos do Senhor vêm até nós para que nós possamos espalhar isso para as outras pessoas. Jesus está vivo para que nós venhamos continuar aquilo que Ele deixou para nós. Ele é um ajudador nosso. Ele continua com a gente. Nós precisamos entender essas coisas. E abrir os nossos olhos espirituais para aquilo que o Senhor faz nos nossos dias. Primeiro ponto. Não precisamos procurar entre os mortos aquele que vive. Segundo ponto. Jesus está vivo. Terceiro ponto. Nessa noite Ele está te lembrando, meu irmão. Enquanto essa mensagem está sendo ministrada, o Senhor está lembrando ao seu coração coisas que estão enterradas aí há muito tempo, que você deixou de crer. Muito tempo, muito tempo. Quarto ponto. Tudo que Ele entregou para nós não é para que venha morrer junto com a gente. Tudo que Ele entregou para nós é para que a gente vá e anuncie aquilo que Jesus fez. O que essas mulheres fizeram? Então esses homens falaram, lembrem-se do que Jesus falava com vocês quando estavam na Galileia. Então elas falam assim, opa, é verdade. Ele falou que ressuscitaria no terceiro dia. Então elas saem correndo desesperadas, encontram os 11 discípulos que estavam fugindo da situação que estava acontecendo na nação. E ela fala, Jesus está vivo. É para isso que nós precisamos entender que Ele vive. Então, se nós não estamos anunciando que Jesus está vivo, é porque Jesus está morto para nós. Porque é impossível, quando nós temos a revelação de que Ele está vivo, nós continuamos falando que Ele está morto. É impossível nós estarmos diante de uma situação difícil, a pessoa está numa situação difícil e nós não termos nada para entregar para essa pessoa. É impossível. Porque nós entendemos que Ele está vivo. Mas nem tudo são flores, não é verdade? Quantos acham que é fácil pregar o Evangelho? Gente, é terrível. É muito difícil, porque nem todo mundo quer te ouvir. Quem é você para vir falar comigo? Você está pensando que você é quem? E com essas mulheres foi diferente? Vamos lá para o texto, vamos terminar aí. Verso 11. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Essa é a notícia que eu quero te dar. Hoje é um dia em que o Senhor vivificará os nossos corações, amém?
Vocês creem nisso, igreja? Hoje é um dia que o Senhor vivificará os nossos corações. Amém? Aleluia, agora vocês estão comigo. Hoje é um dia que o Senhor vivificará a igreja, entendendo que Ele está vivo, porque nós sabemos que Ele não está mais no túmulo. Porque Ele vive, Ele nos está nos lembrando todas as coisas que Ele nos entregou. E por causa disso nós anunciaremos. Mas, enquanto nós anunciaremos, algumas pessoas vão falar, você é louco. Algumas pessoas vão falar, você está delirando. Quem é você para vir querer pregar o evangelho para mim? Ontem mesmo você estava vivendo uma vida toda errada. E agora você acha que você pode falar alguma coisa de Jesus para mim? Algumas pessoas vão falar, você está delirando. Não acreditarão em você. Mas lembre-se, eles não precisam acreditar em nós. Eles precisam acreditar no que a Bíblia diz. E quando eles olharem para nós e nós falarmos, Ele está vivo. Ele está vivo. E eles falam, você está delirando. E nós vamos olhar de novo e falar assim, Ele está vivo. Jesus vive. Jesus reina. Jesus continua aqui agora. Então eles vão falar assim, eu preciso ver se é verdade. Então olharão para nós. Então vão querer saber onde nós congregamos. Então vão querer saber com quem a gente anda. Então vão querer saber o que a gente faz, o que a gente trabalha. Talvez querendo encontrar um erro nosso. Mas como Jesus vive em nós, dificilmente encontrarão alguma coisa para nos condenar. Mas ainda que encontrem, isso não mudará que Jesus ainda está vivo. Nada pode mudar quem Ele é. Ele vive, não será fácil. Mas é necessário que a gente acredite e permaneça. Enquanto as coisas parecem que estão difíceis, é necessário que você fique neste lugar quietinho. Meu irmão, não saia daí porque as coisas não estão dando certo para você. Meu irmão, não entre em depressão, não fique destruído porque alguma coisa deu errado na sua vida. Continua crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Continua crendo que todas as coisas que Ele deixou no seu coração quando Ele te viu, ainda acontecerá. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, eu não sei se é depois de amanhã, não importa. É necessário que nós permaneçamos nesse lugar até que tudo se cumpra. Se nós continuássemos lendo mais um pouco o texto, nós vamos ver que alguns discípulos pegaram o caminho de Emaús. Em meio ao desespero e à tristeza, eles partem daquele lugar. E aí Jesus, as mulheres que já tinham tido a revelação de que Ele estava vivo, agora Jesus aparece para eles. E começa a conversar com eles no caminho. O que está acontecendo? Por que vocês estão andando assim? Por que vocês estão desolados, tristes? O que aconteceu com vocês? Aí ele fala, você é louco? Você não sabe o que está acontecendo? Jesus fala, me explique. Ele fala, aquele profeta valoroso, aquele profeta poderoso da parte de Deus, que falou que faria tantas as coisas, que julgaria Israel, que cuidaria de todo o povo, que traria o reino dele nessa terra, ele morreu e já se é passado 3 dias. E cadê ele? Cadê ele? Esses homens que também eram discípulos, que caminharam com Jesus, que viram as coisas que Jesus estava fazendo, saíram daquele lugar, entregaram a promessa dele num lugar que não era para ter deixado e foram embora tristes, seguindo um caminho que não era para eles estar. Quantos de nós estamos pegando caminhos de morte, meu irmão? Essa é uma noite para nós sairmos deste lugar. O que parece vida para você, às vezes é mais princípio de morte do que vida. Ah, mas onde eu estava, o que eu estava fazendo com Jesus não está dando mais certo. Jesus não fala mais comigo, Jesus não me ouve mais. Irmão, permaneça. Continue. Não saia deste lugar. Então Jesus vai começar a expor as escrituras para eles. E ao finalizar as escrituras, vai repartir o pão com eles. Mais uma vez, fazendo menção de todas as coisas que Jesus já tinha feito. E quando Jesus sai daquele lugar, eles falam, porventura não nos ardia o nosso coração, enquanto Ele falava das escrituras. Porventura não nos ardia os nossos corações, enquanto eu compreendia que Ele está vivo. Então também pode ser uma noite para nós, termos que voltar. Talvez seja a hora da gente, opa, Emaús não é para mim, mas eu vou voltar para Jerusalém. Eu vou voltar porque eu creio que Ele não está naquela tumba. E não será perseguição, e não será doença, e não será a morte que vai parar aquilo que Jesus deixou para mim. Não importa, irmão, o tanto que você já pecou. Não importa o quão longe você já foi. O que importa é que você está aqui hoje, acreditando que Jesus está vivo. Então, ao terminar isso, esses homens, eles voltam para Jerusalém. Mas sabe para onde eles vão?
sabe? Para aquela mesma casa com os outros 11. E eles chegam lá e falam: ei, Jesus está vivo. Jesus está vivo e nós vimos Ele no caminho de Emaús. O que Ele falava era verdade. Ele não nos deixou só. Ele não nos deixou só. Ele continuou vivo. E de repente Jesus aparece no lugar. E eles mais uma vez assustados. E Jesus fala: será que espírito você consegue tocar na mão? Jesus está vivo ainda, meu irmão. Jesus está vivo, Ele é palpável para nós. Ele não é uma sensação. Ele não é um clube onde nós vamos somente para ter alguns momentos com Ele. Ele é um Jesus que vive e reina hoje e aqui agora. E a pergunta que eu faço para você essa noite: que Jesus você está procurando? Eu procuro aquele que vive. E você? Essa é uma noite perfeita. O seu coração ser vivificado novamente. Os seus dons, o seu chamado. Todas as coisas que o Senhor te entregou hoje, Ele quer te lembrar. E eu queria te convidar a vir aqui na frente e receber uma oração. Se você entende que o Senhor está te lembrando de coisas que Ele te entregou há muito tempo, essa é a noite perfeita para você vir aqui à frente e ser tocado por Jesus. E o Senhor te lembrar: eu estou vivo ainda, eu ainda faço, eu ainda cumpro todas as coisas que eu prometi, porque eu venci a morte. A morte não foi capaz de parar Jesus, meu irmão. A tumba não foi capaz de parar Jesus. Nada pode parar Jesus. E essa é uma boa noite, essa é uma perfeita noite para nós recebermos daquilo que o Senhor quer nos entregar. Então, se você acredita que essa mensagem faz sentido para você e você quiser vir aqui à frente, nós iremos orar por vocês. Se você entende que todas as coisas já ministrou o seu coração, está tudo bem. Não tem importância. Porque o que importa é o que Jesus disse. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vamos adorar o Senhor. E a minha oração é para que o Senhor Jesus venha, ainda que você esteja aí paralisado no seu lugar, sem força, ainda que você fique com medo do que as pessoas vão falar de você, a minha oração é para que o Senhor te pegue no seu lugar. Ninguém consegue escapar de um Jesus vivo. Nenhum pecado é maior do que Jesus. Jesus, Ele é mais poderoso. E nessa noite Ele quer nos tocar. Nessa noite Ele quer incendiar os nossos corações. Ele quer reavivar a palavra dEle dentro de nós. É tempo que nós voltaremos a andar com Jesus de uma maneira diferente. Nós voltaremos a entrar no secreto, não como quem não crê que Ele está lá, mas sabendo que Ele está nos olhando no secreto. O Senhor reavivará as obras que Ele começou em nós.